Não estou fazendo aqui um juízo de valor ou julgamento de alguma atitude, mas é natural que façamos assim. Nós herdamos isso dos nossos antepassados lá no interior da África. O cristianismo histórico, ele nos remete a este conhecimento da personificação do Criador. Só que quando Kardec responde, quando Kardec é notificado o que é Deus, aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais claras. Talvez não tão claras quanto pareça à primeira vista. O que é Deus? Deus é a causa, é a inteligência suprema e é a causa primária de todas as coisas. Quando falamos causa primária de todas as coisas, é que desta mônada, desta essência, ou seja lá o que for, porque nós não conseguimos conceber a condição de Deus, senão o compará-lo com alguma coisa que a gente conhece. Não existe outra possibilidade. Então está errado pintá-lo do sexo masculino, de cabelo branco, barba branca, peito desnudo e túnica abaixo da cintura? Não me parece que seja uma heresia. É a única maneira que nós tínhamos naquele momento histórico, por exemplo, para exacerbar o sentido da presença, o sentido existencial, onipresente, onisciente da divindade. A fé cristã, nós a conhecemos, em particular, ela é baseada na ressurreição. Na ressurreição, como se este personagem, gente, vocês me desculpem, mas eu relutei muito em colocar aquela imagem de lá, tá? Eu acho que a imagem da crucificação é um desserviço ao cristianismo. Eu me lembro muito bem quando chegava esse processo da paixão de Cristo, sexta-feira da paixão, aquela coisa toda lá, né? Falava sobre isso. Gente, eu me sentia, porque como nós tínhamos uma muito forte no movimento católico da minha família, eu me sentia culpado. Nessa história, cara. Então, aí eu descobri que um dia, lendo o Cristo histórico, o cristianismo primitivo na sua essência, eu descobri que esse era um jovem, filho de uma mãe solteira, com mais um bando de irmãos e uma família de classe média naquela região da Galileia. A família devia ser muito difícil criar crianças naquele momento. Esse menino foi precoce, tinha uma certa proeminência no falar, era meio destrambelhado, meio língua solta, e foi discutir com o pessoal lá do Senado. Aí arrumou encrenca com o governo de Roma. Aí colocaram para decidir entre Barrabás e ele. Todo mundo escolheu Barrabás. Aí crucificaram o cara. E eu não sou culpado disso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero ser responsabilizado pela crucificação. Isso não é um problema meu. Eu escolhi não ser responsável por isso. Quando eu disse isso pela primeira vez na minha casa, esse menino é um herege, esse menino está com o demônio, esse menino está com o capeta. Agora, quando eu escolhi ler o Evangelho do Cristo e observar claramente as suas palavras quando ele nos dizia: ame o seu semelhante, ame a Deus sobre todas as coisas e o seu semelhante como a ti mesmo. Pratique o bem. Diga bom dia, boa tarde, boa noite. Diga dá licença. Não deixe o carrinho obstruindo o seu carro. Leve o carrinho do supermercado até o cantinho ali depois. Seja gentil com as pessoas. Dê preferência para que alguém passe na sua frente, ou auxilie alguém com uma eventual dificuldade a se locomover. Use as suas potencialidades e as suas virtudes para fazer com que o seu semelhante também cresça junto com você. Seja você a extensão da obra de Deus. Isso era o Cristo que nos orientava. Agora, nós
nós fazemos uma grande apologia à dor e ao sofrimento. A dor e ao sofrimento para que a gente de alguma forma fique vinculado a um movimento, a uma ideologia, por culpa. Kardec nos trouxe isso também como uma mensagem renovadora. Você não escuta falar, ou não ouve falar, no movimento, principalmente no movimento espírita, a respeito do processo de dor, sofrimento e crucificação. Não existe esse. Isso não está na agenda. O que está na agenda é o que o Cristo nos orienta. Nos remeter a essa condição de amor, de afetividade, de bem-querer, de generosidade, que era o último, aquele itemzinho que o Dr. Luiz Alberto ainda comentou ainda há pouco. Essa relação com os nossos semelhantes. Então, apenas como uma figura emblemática, ela está. Não é o cara crucificado, tá? Que tinha mais dois do lado dele ali na época que fiz a história. E essa história da ressurreição ficou uma história mal contada. E essa história mal contada da ressurreição vem sendo discutida. O Sudário de Turim apareceu no ano 1200, no século XIII. Até então não se tinha documento nenhum sobre isso. E aí, esse documento aparece num momento muito oportuno da história do cristianismo. Que a partir desse documento, a partir desse mando, que supostamente seria a mortalha do Cristo, ele estaria sendo evidenciado o fato da ressurreição. Isto reforça o sentido de fé. Aquilo que você acredita sem precisar de prova alguma. Você simplesmente crê e aquilo é a verdade absoluta. Mas o Cristo não é o crucificado, o Cristo não é o da mortalha. O Cristo é esse que vem até nós como uma figura de renovação, como uma figura regeneradora, como uma figura de encantamento, e nos traz uma mensagem de esperança. A palavra esperança é a irmãzinha mais nova da fé. Ambas andam sempre de mãos dadas, esperança e fé. Nós vamos fazer uma distinção entre uma e outra. Olha só, deixa eu passar o próximo aqui. Você se lembra desse cara aí, né? Esse cara escreveu os 5 primeiros livros que consta da doutrina cristã, que são os Pentateucos, escritos por Moisés. Desculpa ter trazido essa ideia, essa imagem, que é a imagem de Charleston Heston, que contracenou com Sofia Loren do filme Alcide, e depois fez o filme Moisés. Pois é, né? É da tua época também, irmão? Puxa vida, pensei que era só eu que era conservado aqui. Mas tu também, irmão. Maravilha, nós serve assim. Moisés foi responsável, e ele é o baluarte do judaísmo, né? E a figura de Moisés, uma figura emblemática, né? Permeou viveu intimamente o ambiente da realeza egípcia, e lá ele aprendeu muitas coisas. E nessa história de sair com o povo judeu da escravidão egípcia e levar esse povo 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida, que estão brigando até hoje por isso aí, o pau pega até hoje. Eu acho que Moisés devia ser o patriarca dos agentes imobiliários. Porque a gente levar esse povo 40 anos pelo deserto. Eu vou mostrar umas terrinhas para todo mundo, obrigado. Vocês que são sem terras, eu vou levar vocês para umas terrinhas lá. E levou esse povo para lá, cara. Só que tem um negócio. É o seguinte: para você ter uma liderança, você tem que ter um grau de convencimento das pessoas. Se as pessoas estão padecendo de sede, de fome, você tem que dar de comer a essas pessoas, para você poder oferecer a elas segurança. Um líder transmite para os seus seguidores segurança. E
que transitaram, imagine vocês, há 2.600 anos, é o que se tem historicamente, quando aconteceu o êxodo, esse cara transitar com esse povo. Teve uma época, por exemplo, que faltou água. Os anciãos de Israel foram falar com ele: Moisés, olha, a gente tem uma comidinha, tem uma reserva, mas acabou a água, o que a gente faz? Aí foi Moisés falar com Deus, está no capítulo 16 do livro de Êxodo. E foi Moisés falar com Deus, e Deus disse a Moisés, está escrito: Moisés, bata com a vara sobre a pedra e dela sairá água. Você lembra que já ouviu? Pelo menos alguém já ouviu essa história? É uma história. Tá? Quem conhece geologia, quem estuda geologia, sabe o que aconteceu. Quem estuda radiestesia, sabe o que aconteceu. Quem não conhece geologia nem radiestesia, acredita que aquilo foi um milagre. E acredita que Deus falou com Moisés. Água só tem onde tem pedra. Então, é claro, água só tem onde tem pedra. Então, ele utilizando um bastão. Vocês já viram esse povo andando com aquela forquilha? Assim, que vai andando com coisa, ela vira para cima, vira para baixo, para marcar poço. Eu estou sendo simplista. Eu ensino a técnica com muita propriedade. E eu cito esse fato de Moisés. Dentre outras coisas, prevenção de câncer de colo de útero. Vou entrar na sua seara, doutor, me permite? Prevenção de câncer de colo de útero. Se você quiser fazer uma aliança, com Deus, você vai ter que cortar um pedaço do bilau. Vai ter que fazer a circuncisão. É a única cicatriz é o único corte cuja cicatriz é um anel. Em nenhum outro lugar do corpo, se você fizer um corte, a cicatriz tem um formato de um losango praticamente, coisa abaluada. Mas a circuncisão, a única incisão, porque tinha-se um problema sério com relação à mortalidade desse povo nesse trânsito. Então, geralmente, os homens que não têm cuidados com a higiene, as suas companheiras precisam lembrá-los de que eles devem fazer uma higienezinha antes de fazer as coisinhas. É verdade. Oi, irmã, está chocada? Não fique chocada, é isso aí. É sempre assim. Então, prevenção de câncer de colo de útero. E geralmente o homem que não faz a sua higiene, no momento da cópula, precipita no colo do útero da sua companheira substâncias altamente ácidas e que podem provocar irritação. E com o tempo, irritação, há o desenvolvimento de um tecido diferenciado naquela região. Moisés falou isso aí para a turma. Então, agora, ele vai falar de prevenção de câncer de colo de útero, naquela época não se falava nisso. Mas já se sabia de alguns casos, porque a oncologia é pré-histórica, né? Dessa forma, a liderança deste indivíduo foi se dando através de processos de muita confiança. Portanto, o que ele falava era lei. E se ele dizia que falava com Deus, falava e está acabado. Pronto. Não se discutia mais o assunto. Deu e acabou. Então as pessoas acabavam confiando. Por quê? Porque tinham muito pouco recurso cognitivo para compreender a complexidade de todos aqueles fenômenos. Então, para eu desenvolver um critério de fé, é muito mais fácil para pessoas que eu levo para essas pessoas o sentido da liderança e, ao mesmo tempo, dou a elas o sentido da liderança e, consequentemente, dou a elas muita confiança, esperança e possibilidades de, junto comigo, como líder, levá-los à terra prometida. E tudo que eu disser, tudo que eu disser passa a ser a verdade suprema. E está pronto e acabado. Assim se constrói um mecanismo de fé, resultante de muito pouca capacidade cognitiva e desprovido de qualquer elemento da razão. O islamismo não foi diferente. O profeta Muhammad, quando psicografa a portentosa obra, o Alcorão, que é uma obra de recitação, nasce naquele instrumento de conteúdo religioso, a fé islâmica. Gente, eu garanto para vocês,
Nos livros, no Alcorão, não se fala nada em jogar avião em prédio. Não tem nada que se suscite a isso. Tá? A fé islâmica é uma fé portentosa e tem um elemento muito legal, que é a generosidade. Novamente, esse tema. Quando o senhor colocou a coisa, isso me trouxe muito o sentido da fé islâmica como sendo a generosidade. O meu irmão, meu vizinho, ele não pode, por nenhuma razão, passar necessidade e eu não vê-lo como meu irmão e eu não acolhê-lo nas suas necessidades. Eu estou sendo simplista. Existem outras questões, né? Inclusive a recitação do Alcorão mexe com estruturas nervosas, estruturas mentais que são curadoras. Falar, recitar no árabe, na língua mãe do Alcorão, produz alteração nas nossas ondas cerebrais que são capazes de produzir fenômenos de cura maravilhosos. Muito bem. A base dessa história toda que eu estou contando para vocês, esse movimento da fé, do qual nós somos, do qual nós herdamos, né? Ele está muito focado em alguns aspectos dos egípcios, tá? Que foi o casal que a partir da 18ª dinastia, eles abriram mão de toda aquela condição do panteísmo, de muitos deuses, e assumiram publicamente a condição de que havia um Deus único. E esse Deus único era fonte de luz, fonte de virtude, fonte de todo o bem. Esse casal, Akhenaton